porque Nicolás Maduro e o presidente da Guiana, Irfan Ali, se reuniram nesta quinta-feira justamente para tratar daquela escalada de tensões pela disputa do território de Essequibo. Enquanto Ali declarou que o seu mapa seguirá inalterado, o mapa da Guiana, a ditadura da Venezuela afirmou que pretende continuar o diálogo sobre este território rico em petróleo que compreende mais de 2/3 da Guiana. Este foi o primeiro diálogo direto entre os dois governos desde que as tensões escalaram nas últimas semanas, e tratamos disso aqui no programa Os Pingos nos Is, conversando com os nossos analistas sobre a possibilidade de um conflito na América do Sul. E aí as imagens do encontro entre o ditador Nicolás Maduro e o presidente da Guiana, Irfan Ali. Você, Roberto Mota, a Guiana vai conseguir continuar no seu propósito de manter inalterado o seu mapa, porque a Guiana é o lado mais fraco da história, né, Mota? Maduro disse que vai continuar dialogando, quer negociar, mas lá na frente certamente ele vai querer, digamos, abocanhar uma parte desse território ou daquilo que venha a render esses poços de petróleo, né, Mota? Eu acho que esse é o cenário mais provável, Daniel. O cenário mais provável é que tudo vai ficar como está, apesar das tentativas do Maduro, que eu acho que, na verdade, são tentativas de capitalizar politicamente essa situação, de conseguir espaço na mídia. Ele está conseguindo, né, espaço na mídia no mundo inteiro, se colocando como representante dos interesses do povo da Venezuela, quando, na verdade, Maduro é um ditador que herdou o país, como se fosse uma capitania heredital, do seu mestre Hugo Chávez. Eu acho pouco provável que ele vá arriscar arrumar confusão com o Brasil, principalmente no momento em que o governo do Brasil é um governo pelo qual o Maduro tem afeto mútuo, que acontece entre o atual governo do Brasil e o governo de Nicolás Maduro. Nunca foi segredo, né? Foi, na verdade, grandemente alardeado. Então eu acho que o Maduro vai desfrutar, vai aproveitar ao máximo dessa exposição que ele está tendo na mídia, e daqui a pouco esse assunto vai morrer. Pois é, você, Cristiano Beraldo, movimentos previsíveis de Nicolás Maduro. No início subiu o tom, todos imaginavam que poderia sim estourar uma guerra na América do Sul, a invasão venezuelana no território da Guiana, mas no final das contas o que deve prevalecer é uma negociação, e o que ele quer mesmo é uma parte daquele território. Será que a Guiana em algum momento vai ceder, vai conceder uma parte do território, ou aquilo que vem a render os poços de petróleo, Beraldo? Olha, Caneto, para mim é inadmissível qualquer tipo de negociação. Veja, você tem um país soberano, de repente o vizinho diz que vai tomar um pedaço do seu país. O que você tem para negociar com alguém que ousa ter esse tipo de postura? Agora, a gente tem que encarar a realidade. A Guiana é um país, apesar de ter ali agora a sua riqueza, né, descoberta e sendo explorada com o petróleo, mas é um país muito pequeno e não tem condições de sozinho enfrentar algum tipo de movimento concreto da Venezuela. A Guiana precisaria que os Estados Unidos de fato entrasse ali, assumisse um papel de estar na frente desse conflito. Entretanto, o que acontece é que, para fazer isso, os Estados Unidos também não faria isso de graça. Teria uma consequência para a Guiana. E os Estados Unidos também têm interesse no mercado da Venezuela, no petróleo da Venezuela. Enfim, recentemente foi aprovada uma autorização para que as empresas pudessem levar produtos para a Venezuela, retirar petróleo. Enfim, eles estão ali numa aproximação comercial. Então, também os Estados Unidos não têm interesse nessa confusão. O caminho da paz teria que ser encontrado. E, para mim, este encontro, esse diálogo, que já eu acho absurdo, mas, enfim, aconteceu, acho que já foi uma jogada ensaiada para encontrar o caminho que vai deixar esse assunto morrer. Então, vamos ver aí os próximos capítulos. Pois é, lembrando que esse encontro aconteceu no dia de hoje, em São Vicente e Granadinas, no Caribe, e é o primeiro de alguns encontros que devem acontecer. José Maria Trindade, o Brasil enviou um observador, né? Celso Amorim foi o enviado do presidente da República para acompanhar esse primeiro encontro entre as duas lideranças. Dois observadores, e só observadores, eles não têm palavra ativa, né?
não tiveram nessa reunião. E aqui tem um nome, viu, Beraldo, desse tipo de acordo, é o acordo do pescoço com a foice. Realmente eu acho desnecessário o presidente da Guiana e sentar na frente do Maduro. Conversei com alguns generais aqui, 2 generais, e eles me disseram o seguinte, que é uma fase da guerra de dissuasão. Se o Maduro entender que os Estados Unidos realmente vai reagir e que há uma força contra eles, aí ele desiste, né? É como o pugilista que naquele momento inicial mostra o músculo para intimidar o adversário. Esse é um momento importante da guerra, na pré-guerra, né? E o Brasil já se colocou contra qualquer possibilidade de uso do espaço aéreo e do espaço terrestre brasileiro para um possível ataque, né? E a notícia que se tem é o seguinte, que não deve desprezar a possibilidade de guerra. A Venezuela se armou muito e comprou caças e comprou helicópteros, carros de combate. Alguns caças estão no solo por falta de manutenção, mas diz que existem uns caças russos muito eficientes. Agora, o que me explicaram que é muito importante é que existem mais de 40 mil fuzis nas mãos da população lá, da juventude bolivariana. E aí o general me dizia que esse exército jovem, ele é muito perigoso, muito belicoso, e ele faz até ali uma comparação com Hitler, que é a juventude hitleriana que ninguém acreditava e que foi a grande força do Hitler. Ele falando que esses 40 mil fuzis nas mãos de jovens bolivarianos é uma força muito poderosa, um domínio muito poderoso da força do governo Maduro lá na Venezuela. Então, assim, informações aqui não estão, sim, 100% descredibilizando a possibilidade de guerra, não. Tanto é assim que o Brasil vai gastar uma nota para reforçar lá a região da Tríplice Fronteira. Você, Roberto Mota, acredita numa possibilidade de escalada, ainda que esses encontros estejam acontecendo? Inclusive, o encontro de hoje foi mediado por 2 organizações da América Latina. Uma foi a CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, e também a CARICOM, Comunidade do Caribe. Você apostaria, dependendo do posicionamento das 2 lideranças, em uma eventual invasão da Venezuela, ou você entende que tudo faz parte, digamos, de um jogo em que os movimentos das peças já estão mais ou menos determinados? Olhando para trás, teve a realização daquele referendo, aquela consulta popular, que acabou dando exatamente o desejo de Nicolás Maduro, mas enfim, tudo no final das contas deve acabar culminando com uma conversa e um acerto entre os 2 países, mas que acabe atendendo em parte o desejo de Nicolás Maduro? Eu acho que o cenário mais improvável é o cenário de um conflito, mas a gente tem que entender que a gente está lidando com uma pessoa que é imprevisível. Ditadores, historicamente, eles têm se mostrado dispostos a recorrer a qualquer expediente para continuar no poder, né? Eu não acredito na possibilidade de um conflito. Eu acho que essa possibilidade é pouco provável. Não acho que esses 40 mil fuzis que estão em mãos da juventude bolivariana vão adiantar muita coisa ao enfrentar um exército profissional organizado, né? Eu acho que se Maduro, por exemplo, resolver mandar essa juventude bolivariana com seus fuzis para entrar no território brasileiro, eu acho que ele vai ter uma amarga surpresa. Agora, ia causar um caos, não há dúvida nenhuma. Basta a gente pegar o mapa e verificar que a grande reserva indígena da Raposa Serra do Sol está ali no meio da Venezuela e da Guiana. Já é um território complicado hoje. Imagine com a entrada de tropas venezuelanas, tá? Esse problema não é um problema militar, essa é uma questão política. Eu tenho dificuldade de imaginar que Maduro vá colocar os seus amigos brasileiros numa saia justíssima, entrando numa aventura militar que ele sabe, basta
o aperto de 3 botões lá nos Estados Unidos e a aventura dele acaba. Exatamente, esse é um aspecto muito importante, inclusive para tratar com o Cristiano Beraldo. Beraldo, o governo da Venezuela disse que as discussões continuam acerca desse tema que envolve a região de Essequibo. Agora, uma ditadura defendendo o diálogo? Pera lá, estranho, hein? O quanto os Estados Unidos interferem nessa posição, digamos, mais comportada de Nicolás Maduro e sua trupe? Essa é a pedra fundamental, né? O papel dos Estados Unidos é muito relevante nesse jogo, porque a Guiana é um país, como a gente falou, muito pequeno, pouco populado, e não tem nenhuma chance contra a Venezuela. Se a Venezuela, apesar do seu exército com pouco investimento e todos os problemas que tem, mas até por uma questão numérica, a Venezuela teria grande chance de vencer rapidamente uma guerra ou consolidar uma invasão do território da Guiana. Isso mostra, Caniato, como é importante um país ter um exército forte. A Guiana está igual aquela galinha que a minha avó mantinha ali no quintal de casa antes de preparar o jantar, né? E ali está a Guiana. Pode ser que alguém invada ali para tentar roubá-la. Mas se ela não for roubada, o dono da casa vai matar a galinha para fazer o jantar. Então a Guiana não tem salvação hoje. Veja o que acontece com um país pequeno, mas que tem um exército muito avançado, que é o caso de Israel. Israel é uma referência militar, apesar do seu pouco tamanho. A Guiana, que agora tem riqueza sendo extraída a partir do petróleo, tem que ter líderes capazes de olharem para o futuro, de consolidar ali uma nação forte, independente, respeitada na região, porque claramente isso não está acontecendo. A saída para ela ou é permitir a invasão da Venezuela, ou então vender a sua alma para os Estados Unidos. E Estados Unidos é comprador de almas. É assim que os Estados Unidos estabelece a sua força e a sua influência em tantas regiões do mundo. Então, que fique uma lição. Resolvido este problema, há um dever de casa muito sério e importante para a Guiana fazer com esse dinheiro todo que está vindo do petróleo. Não pode se tornar uma nação onde a riqueza é roubada por um grupo de pessoas que estão ali usufruindo do poder para poder enriquecer, esquecendo da população, esquecendo do país.